Próximo apresentador aqui é o Rafael Rodrigues Pereira. Ele é professor de filosofia da UFG, tem graduação, mestrado e doutorado. Não, desculpa, ele é graduado pela UFRJ e mestrado e doutorado pela PUC do Rio de Janeiro. Atua sobretudo nas áreas de ética, com ênfase em Aristóteles, estoicismo, Kant e as éticas das virtudes contemporâneas. Seus interesses incluem a importância da identidade pessoal para a ética, as éticas eudaimônicas e a sua aplicação nos dias de hoje. O debate em filosofia política, liberais e comunitaristas. Temas de bioética, incluindo aborto, eutanásia e proteção aos animais. E ele vai falar, a palestra dele vai ser sobre a ética das virtudes, estoicismo e espiritismo. Ou seja, no final vai acabar... Não, desculpa. Não esquece. Vai falar o problema da fortuna. Ih, eu inverti. Oh, desculpa, gente. Mas, de outra forma, Rafael, desculpa e siga a sua palestra. A pauta é sua. Tá, ok. Boa tarde a todos. Obrigado, Alexandre, pela introdução. É um prazer estar em mais um Stoicon, né? Então, o título da minha apresentação é O Problema da Fortuna, Estoicos e Peripatéticos lidando com a pandemia, né? Que eu trabalho um pouco com o debate entre peripatéticos e estoicos, né? E um dos pontos mais importantes desse debate é a relação com a fortuna, né? A forma de lidar com a fortuna. E aí eu pensei, então, em fazer, usar a questão da pandemia, do Covid, né? Enfim, eu não vou desenvolver em detalhes essa comparação, mas justamente a pandemia como um exemplo, um bom exemplo do que esses autores chamariam de fortuna, né? Uma coisa que acontece com você, uma coisa que afeta a sua vida, né, fortemente, né, uma coisa grande, assim, né, a nível global até, e que, então como é que você pode lidar com esses eventos que você, né, não antecipa, não controla e que afetam a sua vida, né? Então esse ponto era muito importante para os antigos, para as éticas daimônicas, né? Deixa eu abrir aqui, foi o que eu estava preparando, sim. Então a tchuke, a fortuna, né, era um ponto importante das éticas daimônicas, né? De certa forma, Aristóteles e os estoicos, eles estão próximos, né, nessa discussão, em oposição ao que você pode, a uma posição que você pode atribuir a Solon, né? Solon, um dos 7 sábios da Grécia, né? O Heródoto, no primeiro livro do História do Heródoto, ele narra o encontro do Solon com o Creso. E Creso pergunta a Solon quem é o mais feliz dos homens, né? Esperando que o Solon diga que é ele, Creso, né? E o Solon começa a dar exemplos, né? E são sempre pessoas que já morreram, né? E quando o Creso fica irritado e pergunta por que eu não posso ser o mais feliz dos homens, o Solon então explica, né? Porque você ainda está vivo, né? O que significa que você ainda está sujeito à fortuna. Então, você pode cair em desgraça em qualquer momento, assim, tal. E pouco depois, né, o Heródoto continua a história, né, o Creso é capturado, né, pelo rei da Pérsia, e quando vai ser executado, justamente ele lembra, né, do que o Solon disse para ele, diz, Solon, você tinha razão, né? Então a posição do Solon é que a fortuna é o principal elemento da vida boa, né? A vida boa depende, sobretudo, da fortuna. Então é uma questão de sorte, você ser feliz ou não. Bom, tanto Aristóteles quanto os estoicos, né, procuram discordar dessa posição do Solon, dizendo que o principal componente da vida boa é a virtude. Então, quando eles dizem que a virtude é o principal componente, isso é uma forma de dizer que não é a fortuna, né? A ideia é, de certa forma, fazer com que a vida boa, ela não pode ser uma vida que depende da sorte, porque uma forma de interpretar a posição deles é porque uma vida que depende da sorte é uma vida de folha ao vento, digamos assim, né? A fortuna decide se você vai para cá ou vai para lá. E tanto Aristóteles quanto os estoicos, eles acham, né, que a vida boa é a melhor vida para um agente racional, né, para o tipo de criatura que nós somos, né, nós somos seres humanos, a natureza humana é entendida pelo prisma da agência racional. Então, a vida boa para um agente racional não pode ser uma vida que depende da sorte. Portanto, que não tem nada a ver com o desenvolvimento e exercício das suas capacidades racionais, né, uma vida de folha ao vento, né? Não, né, a vida boa, a eudaimonia dos seres humanos precisa ser uma vida onde você pode exercer, né, desenvolver, florescer, né, e desenvolver bem as suas capacidades racionais, né? É uma vida que faz jus ao tipo de criatura que nós somos, né, a nossa agência racional.
Então, nesse sentido, que eles vão dizer que a virtude é o principal componente da vida boa, né? A virtude, na verdade, é o bom exercício da nossa agência racional, né? Tanto Aristóteles quanto os estoicos, na verdade, embora eles entendam o que é a agência racional de forma um pouco diferente, né? Então, dizer que a virtude é o principal componente da vida boa, isso significa dizer que a sua felicidade, ela depende mais do que você faz do que aquilo que acontece com você, né? Você pode dizer que a vida boa, a vida, né, de forma, ela é feita de duas coisas, a vida, né? O que você faz e o que acontece com você. O que acontece com você é a fortuna, é a tchuki. Mas a vida não pode ser só o que acontece com você, porque tem também essa dimensão daquilo que você faz, né, do agir, né? Então, dizer que a virtude é o principal componente da vida boa, na verdade, é uma forma de dizer que a vida boa, ela depende mais do que você faz do que daquilo que acontece com você. É claro que o que você faz está ligado ao que acontece com você, porque você age no mundo, né? Você interage com o mundo, né? Então, você age muitas vezes em função do que acontece com você. Mas ainda assim, dizer que a virtude é o principal componente da vida boa significa dizer que o fator determinante da sua felicidade não vai ser o que acontece com você, mas sim o que você faz em relação ao que acontece com você. Então, isso é um ponto em que tanto Aristóteles quanto os estoicos concordam, se afastando, portanto, da posição que é atribuída ao solo. Então, trata-se de uma tentativa de minimizar o papel da fortuna na vida boa, que era um ponto central, né, dessas discussões, como nós vimos na apresentação do Alexandre, quando ele fala do Boécio, né, do Eurípio, que tratam o tempo todo da questão da fortuna. Bom, mas então, qual é a divergência que vai haver entre Aristóteles e os estoicos, né? Os estoicos, de certa forma, eles radicalizam algumas premissas aristotélicas, né? O Aristóteles, ele acha que você não consegue eliminar completamente o papel da fortuna na vida boa. O que você consegue fazer apenas é relegar a fortuna a um papel secundário, menos importante. Mas ainda vai ter algum papel, né? Então, a posição de Aristóteles é conhecida como tese da dominância da virtude, né? Ou seja, a virtude é o principal fator da vida boa. Mas os bens externos, né, corporais externos, né, que não são a virtude, como, enfim, saúde, dinheiro, né, reputação, ou seja, essas coisas que dependem muito da fortuna, né, elas também contribuem, embora de forma secundária, para a vida boa. Os estoicos, eles vão discordar dessa posição de Aristóteles, possivelmente porque eles consideram que é uma posição inconsistente, né? O Aristóteles, ele tinha uma tendência de tentar conciliar diversas posições, né? Você chama às vezes de método dialético, né? Ele pega diferentes posições sobre um assunto e ele considera que todas elas têm um fundo de verdade, né? Nenhuma delas está completamente errada. E ele tenta, então, formar a tese dele a partir de uma forma que né, faça uma espécie de síntese, digamos assim, não é uma boa palavra, mas enfim, né, do fundo de verdade de cada uma das outras posições. Então é um pouco que ele faz aqui, né? Quem acha que a virtude é a principal componente da vida boa tem razão, mas quem acha que a fortuna não deixa de ter um pouco razão. A fortuna contribui de forma secundária. Os estoicos consideram que essa posição é inconsistente, né? Uma forma de interpretar a discordância dos estoicos em relação a Aristóteles, né? Ele dizia assim: se você considera que a fortuna contribui de alguma forma para a vida boa, você não consegue impedir que ela acabe se tornando mais importante do que a virtude em certas circunstâncias, né? Então, por exemplo, porque a posição de Aristóteles é que a virtude é o elemento dominante. Então, sempre que você pesa a virtude com outros bens, a virtude deve vencer, na posição de Aristóteles. Ela é necessária para a vida boa, embora não seja suficiente. Você pode considerar que a posição de Aristóteles é que se você permite que a virtude e outros bens, como dinheiro ou reputação, sejam pesados para ver qual é o mais importante, é inevitável que, em algumas circunstâncias, os bens externos vão pesar mais do que a fortuna. Tem alguma quantidade de dinheiro que vai ser mais importante para você do que a virtude. Tem alguma quantidade né, de relacionamentos, você não querer perder um ente querido, que vai importar mais do que a virtude. Então, a única forma de fazer da virtude o principal componente da vida boa, e, portanto, minimizar o papel da fortuna, é você dizer que a virtude é a única coisa que contribui para a vida boa, né? É chamar a tese da suficiência da virtude para a vida boa. Né? Bom. Né? Então, a virtude ela é um tipo de valor que é incomensurável com os bens externos. A virtude ela nunca é negociada, nunca é pesada com outros bens. Bom, essa é a posição dos estoicos. E aí, então, como é que os estoicos
E Aristóteles lidaria com a questão da pandemia, da Covid, né? Como eu disse, é um bom exemplo, né, do que eles chamavam de tchouké, né, de fortuna, né? É uma coisa que acontece com você, que afeta a sua vida, mas ao mesmo tempo há coisas que você pode fazer em relação a isso, né? Você não é fácil resolver o problema, mas tem coisas que você pode fazer. Você pode se prevenir, você pode usar máscara, né? Passar álcool nas mãos, né? A nível institucional, né? Os cientistas podem apressar a fabricação da vacina, né? Você tem, obviamente, a classe política, tem uma série de ações que eles também podem tomar, né? Que podem ou não ser adequadas, né? Existe uma forma correta de agir em relação a esse evento que aconteceu na fortuna, que é a pandemia, né? Bom, e aí, então, como eu disse, né, tanto Aristóteles quanto os estoicos, eles vão concordar que a pandemia por si só, ela não vai fazer você ser infeliz, a sua vida ser ruim, né? Como você age em relação à pandemia, se você age de uma forma virtuosa em relação à pandemia, é que vai ser o fator determinante. E aí, justamente, você pode, né, fazer uma série de críticas, né, às pessoas e à classe política, institucional, de não terem agido corretamente em vários momentos em relação à pandemia, não terem sido virtuosos, né? Pessoas que não davam importância a usar a máscara, a evitar aglomerações, né? Enfim, e coisas assim. Bom, agora, o ponto é que mesmo que você agisse virtuosamente, corretamente, racionalmente em relação a isso, ainda assim pode acontecer de você morrer, de um ente querido seu morrer, de um negócio que você tinha, de um restaurante, de uma boate, falir, né, durante a pandemia, né? Porque não podia haver aglomerações, né? Então, uma série de coisas ruins podem acontecer com você. Então, esse é o primeiro ponto. Tanto históricos quanto vão concordar com Aristóteles que você tem que agir corretamente, de forma virtuosa naquela situação. Mas mesmo que você age de forma correta, essas coisas ruins podem acontecer. Bom, aí aqui é que vai aparecer uma discordância entre Aristóteles e os estoicos, né? De certa forma, você pode considerar que a fortuna, né, um pouco, eu faço uma leitura um pouco espinosista, talvez, do estoicismo. É uma questão de você ser ativo e passivo, né? A nossa natureza, ela tem uma dimensão ativa, que é a razão, que é associada ao nosso agir, e a dimensão passiva, ela é associada às pater, às paixões, né? O próprio termo pater, né, vem de um verbo grego, pasco, se não me engano, significa ser submetido a, né? Então, o mundo atua, né? A palavra afeto, que vem do latim affectus, também tem esse sentido, né? A afetividade é como você é afetado pelo mundo, né? Então, Aristóteles, ele considera que esse lado passivo da nossa natureza ainda é relevante, né? Ele deve ser secundário em relação à parte racional. Isso é que o Aristóteles diz, que você não consegue deixar a fortuna como uma coisa secundária, você tem que eliminar o papel dela na vida boa, né? E isso você traduz muito em termos das paixões. Então, para Aristóteles, existe, né, vamos pegar 3 paixões que são facilmente associadas com paixões negativas, né? A raiva, o medo e a tristeza, né? Para Aristóteles, é claro que muitas vezes você sente raiva de forma irracional, medo irracional, você tem medo de barata, né? Você tem raiva do controle remoto, né? Você fica triste por causa de coisas bobas, né? Mas para Aristóteles, existe a raiva racional, quando você tem bons motivos para ter raiva. Existe a tristeza racional. Se um ente querido morre na Covid, para Aristóteles, você tem bons motivos para ficar triste. É uma reação adequada, né? Se o governo não age mal, né, não lida corretamente com a Covid, por causa das pessoas morrem, você tem toda a razão de ter raiva disso, né? Você tem toda a razão de ter medo, né, de que a Covid possa levar a sua vida de algum ente querido ou prejudicar muito, né, financeiramente a sua vida e coisa e tal. Para Aristóteles, essa é uma reação de raiva, de medo ou de tristeza que são adequadas, né? Você tem bons motivos para ter. Os estoicos vão discordar disso, né? Eles acham que não existe a raiva adequada, porque quando você sente raiva, você já permitiu que a fortuna atue sobre você, digamos assim, né? E tristeza e medo também, né? Existem paixões racionais para os estoicos, mas elas não são medo, tristeza e raiva, né? Então, para os estoicos, né, a questão do destino, a lidar com a fortuna, você deve aceitar o que acontece. Mas o que significa isso? Não é você não fazer nada, é o contrário, na verdade. É você não se debater com o universo, né?
quando você sente raiva, tristeza ou medo, você não está agindo, você está reagindo, você está sendo passivo, na verdade, você está se debatendo com o universo. Isso não leva a nada para os estoicos, né? Então, você respeitar a realidade, encará-la como uma coisa objetiva, isto aconteceu, é um fato, sem fazer juízo de valor, isso é uma forma, na verdade, de você se concentrar apenas no que você faz, no seu agir, né? Que é a tese da suficiência da virtude para a felicidade, né? Então, para os estoicos, essas reações de medo, tristeza, na verdade, elas vão atrapalhar a eficiência do seu agir. Você não vai agir de forma tão adequada em relação àquele problema da Covid se você se permitir que essas emoções dominem você. Para o Aristóteles, já não. Se você sente essas emoções da forma apropriada, né, de acordo com a mediania, elas... Então, tem dois fatores. Primeiro, o Aristóteles acha que você não deve, não só não pode, mas não deve eliminar esse lado passivo da sua natureza. Porque isso compromete uma forma de interpretar a posição do Aristóteles, que eu interpreto, isso compromete a sua interação com o mundo. Se você se fecha demais, se você imaginar que o Aristóteles debatesse com o estoicismo, que ele não fez isso porque ele veio antes, mas enfim, ele talvez dissesse isso para os estoicos. Se você se fecha demais na fortuna, você perde um pouco de interação com o mundo. Então a sua vida boa cai em vez de melhorar, digamos assim, né? A vida onde você se fecha tanto assim para a fortuna, ela é uma vida pior do que a vida em que você consegue se abrir um pouco para a fortuna, deixar uma fresta ali, né? Essa seria a posição dos Aristóteles. Se um ente querido seu morre pela Covid, a resposta apropriada é você ficar muito triste, né? Você não vai estar interagindo corretamente com o mundo se você não ficar triste. Bom, então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, para Aristóteles, não só você tem que fazer jus a esse lado passivo da sua natureza, você tem que deixar ele como uma coisa secundária, mas fazer jus a ele, porque a sua interação com o mundo também atua sobre você, como também, indiretamente, isso contribui para você agir melhor, né? Tem essas emoções de raiva, medo, tristeza, quando elas são sentidas de forma apropriada, de forma racional, elas servem como motivação adequada para a pessoa virtuosa, né? Então, você ter raiva do que o político fez de errado, isso vai levar você a protestar, a tomar medidas, né, contra aquilo, né? Você sentir tristeza, você sentir medo, né, do seu negócio falir na Covid, isso vai contribuir para você fazer coisas para que isso amenizar, ou fazer que isso não aconteça. Então, essas paixões atuam também, contribuem, além delas serem uma passividade que tem uma positividade, porque em termos de interação com o mundo, elas também contribuem para o seu agir ser mais eficiente. Os estoicos discordam, né? Eles consideram que uma vida onde você não fecha completamente essa questão da passividade, é uma vida melhor do que essa vida que Aristóteles defende, você tem uma frestazinha ali, e também o seu agir é mais eficiente se você não se deixa tomar por essas emoções, medo, tristeza e raiva, né? Elas vão atrapalhar você, elas não vão contribuir para você agir bem como pensa Aristóteles. Na verdade, então, você vai conseguir, de certa forma, lidar melhor com o luto se você... Enfim, tem uma reação fisiológica, uma proto-paixão de você chorar quando alguém morre, que é inevitável, mas você não permite que aquilo se transforme numa paixão do luto, para os estoicos, né? A raiva que você sente dos políticos, ela vai atrapalhar você agir corretamente em relação àquele problema, né? E também o medo de você falir, do seu negócio falir também, ela, diferente do que pensa Aristóteles, para os estoicos, isso vai atrapalhar você tomar medidas corretas para que aquilo não aconteça, né? Então, um pouco essa diferença entre Aristóteles e os estoicos, né? Eu tendo a achar que quando acontece uma coisa tão grande, como a questão da Covid, né? Isso tende a dar um pouco razão para Aristóteles, né? Eu sei que eu não devia dizer isso no Stoicon, né? Mas eu sou um aristotélico, na verdade, que trabalha com estoicismo, né? Então, eu acho que esses eventos, né, que acontecem, né, que tem muito a ver com a discussão desses autores, porque é a fortuna, né, o mundo atuando, algo que você não controla, atuando sobre você, eles são muito interessantes para você, né, fazer uma espécie de pesquisa de campo, né, do Aristóteles, né, desse debate entre Aristóteles e os estoicos, né? Mas eles com certeza têm razão. Se você pegar a posição dele em conjunto e opõe a posição do Solon, eu acho que eles com certeza têm razão, né? A vida boa com certeza é a vida onde o que importa mais, não sei se importa só isso, mas com certeza importa mais, é o seu agir, é a qualidade do seu agir, é aquilo que você faz como agente racional diante do que acontece com você. E isso é algo que tanto Aristóteles quanto os estoicos podem nos ensinar e nos ajudar a lidar com esse tipo de situação. Então, era essa a minha apresentação. Acho que eu passei um pouco de tempo, peço desculpas, mas foi um prazer, como eu disse, participar. Obrigado.